Bom dia a todos. Estamos aqui reunidos mais uma vez nesse domingo, bem cedinho, para que possamos juntos estarmos realizando o nosso Evangelho no Lar, pela Casa dos Tarefeiros da Última Hora, casa esta de cura e de conscientização, onde aqui no nosso canal já consta o nosso endereço, o nosso telefone, para que você possa estar ligando e agendando os seus tratamentos. E aqui, pelo canal do YouTube, você vai encontrar muitas palestras, instruções pelo qual você vai compreender um pouquinho mais sobre a nossa doutrina, a doutrina espírita. Eu sou a Ana Cristina, voluntária da Casa dos Tarefeiros, e venho lhe convidar para que possamos juntos realizarmos o nosso Evangelho no dia de hoje. Nós vamos assim, nessa luz imensa de coração aberto, fechar os nossos olhos, respirarmos o mais profundo possível e entrar em conexão com esse mundo espiritual que nos ajuda, que traz para nós bastante amigos espirituais que nos dão o conforto, que nos dão orientações, que trazem para nós sempre o aprendizado, para que possamos assim vivenciar o melhor que há. Para isso, eles sempre vão entrando em nosso lar, onde quer que possamos estar. E eles já vão assim observando cada canto, cada objeto, e vai retirando toda e qualquer projeção, formas de pensamento, miasmas, do medo, da ansiedade, da doença, da desarmonia, da inveja e de tudo mais que possa estar deixando você abalado. E no lugar de tudo isso vai sendo colocado aquelas águas crísticas de Nossa Senhora com suas trabalhadoras, nos trazendo tanta harmonia, a saúde plena da mente, do corpo, e trazendo para nós também todo aquele refrescor de fé, de plenitude, sabendo que estaremos sempre amparados aonde quer que possamos estar. Vamos pedindo a eles que neste copo com água já seja colocado toda aquela medicação, que ela vai sendo fluidificada durante todo o nosso Evangelho, para que no final dele possamos estar bebendo e com isso estarmos experimentando ainda mais esta proteção divina. E assim, vamos dando por aberto mais uma vez o nosso Evangelho no dia de hoje. Vamos estar aqui hoje falando um pouquinho sobre a data de ontem, 2 de novembro, no caso, feriado por conta de finados. Todos os anos, na época em que se aproxima o dia de finados, muitas pessoas nos questionam, no caso a gente que é espírita, querendo saber se deve não ir ao cemitério. O Espiritismo é uma doutrina educadora e libertária. Ela não nos proíbe e nem exige nada de ninguém. Apenas nos informa em relação às leis da vida e seus mecanismos para que depois cada um faça aquilo que sua consciência permitir ou determinar. Nesse sentido, o Espiritismo esclarece-nos quanto aos aspectos mais profundos do entendimento existencial. Considera com muita propriedade que no túmulo não é o lugar que os espíritos moram ou ficam. Dependendo da data do sepultamento, às vezes nem corpo existe mais ali. Sabemos disso. Sabemos com a nossa doutrina e com os posicionamentos dos benfeitores espirituais pelos livros, que os espíritos de nossos entes queridos e amigos, assim como todos os demais espíritos, estão muito vivos e ficam geralmente à nossa volta, com as quais às vezes nos acotovelamos, Todos os momentos. Ninguém morre. Deus não tem nenhum filho morto.
Todos vivem e se não estão materializados, isto é, se não estão encarnados como conosco, estão vivendo em algum lugar nesse imenso universo que é a casa do Pai, onde Jesus mesmo nos disse que existem muitas moradas. Cabe nós, os espíritas, nos libertarmos daquele firmamento no período do entendimento, da fé cega e agora sabedores das verdades espirituais. Novas falas nos traz esses conhecimentos e criar novos hábitos para exaltarmos a vida e não a morte das pessoas que amamos e por elas somos amados. Racionalmente, falando assim de razão, chegamos à conclusão que o cemitério não é o melhor lugar para os espíritos nos reencontrar e serem homenageados, sobretudo se tiverem recém-desencarnados. A aproximação deles junto do lugar onde estão os seus despojos, no caso o seu corpo espiritual, melhor, o seu corpo físico, ainda trarão a eles um desconforto e constrangimento muito grande. Muitos nem suportam ficar ali por perto por muito tempo. Existe uma maneira muito singela, amorosa, fraterna, que podemos habituar a fazer para que os espíritos familiares e amigos possam sentir lembrados e homenageados por nós. Não só em finados, não só no dia 2 de novembro, mas todos os dias. Uma prece sincera em favor da harmonia, a paz e de que estejam felizes ao lado da família espiritual deles. Podemos também colocar em nossos lares, ou até mesmo no nosso antigo trabalho, uma flor perto de um porta-retrato. Assim eles sentirão sempre lembrados e nós fortalecidos por ver que estamos exaltando a vida e muito menos a morte. Sabemos que tudo se faz no cemitério. Não passa, em muitos casos, demonstração de posses materiais. Seja para demonstrar para a sociedade uma atitude de respeito, às vezes desprovida até de sinceridade. Portanto, todos são livres para fazer o que acham que devem, principalmente sendo de coração aberto e sincera, numa legítima demonstração de amor. Quando eu falo sobre vocês, sobre o lado dos finados, não é uma simples conjectura da casa dos tarefeiros ou até mesmo daquilo que eu acredito. E sim, estamos sempre baseados no Livro dos Espíritos, que é um dos livros da nossa codificação, feita por Allan Kardec, que ele deu todo o seu dia, os seus ouvidos, para esses espíritos de luz que nos traz todas as respostas. E assim Kardec fez. Na pergunta 320, a seguinte pergunta: sensibiliza os espíritos o lembrarem-se deles, os que lhe foram caros na terra? Ou melhor, será que os espíritos sabem ou ficam felizes, no caso, se a gente lembrar deles? E os espíritos nos falam: muito mais do que podeis supor. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se não, desagrado serve-lhes de lenitivo. E aí vai, na 323, a visita de uma pessoa a um túmulo, no caso no cemitério, causa maior contentamento ao espírito, cujos despojos corporais ainda se encontrem, do que a prece que por ele faça essa pessoa em sua casa? A resposta: aquele que visita um túmulo apenas manifesta por esta forma que pensa no espírito ausente. A visita é a representação exterior de um fato íntimo. Já dissemos que a prece é que santifica o ato da rememoração. Nada importa o lugar,
desde que seja feita com o coração. Portanto, podemos descrever que, dia 2 de novembro, feriado de finados no Brasil, é dedicado a homenagear aqueles que não estão mais entre nós, fisicamente. Com respeito a todos os credos e manifestações religiosas diversas, aos estudiosos da nossa doutrina espírita é um dia comum, uma vez que compreendem que as homenagens aos entes queridos podem ser prestados em qualquer momento ou em qualquer lugar. Por isso, o dia de finados não é mais importante para os desencarnados do que outros dias. A diferença entre o dia de finados e os demais dias é que, naquele, mais pessoas chamam os espíritos pelos pensamentos. Para nós espíritas, a postura que devemos adotar em homenagem aos nossos antepassados é a mesma de respeito para com qualquer pessoa encarnada. Preces e pensamentos de carinho são muito válidos para os entes que já não estão fisicamente entre nós. Percebemos que no dia de finados nos cria uma atmosfera de muitas saudades, de uma melancolia, uma sensação de luto e até mesmo nos relembra como é sofrido naquele instante a perda daquele ente querido. Como eu já disse, independentemente do espírito ou não, dia de finados é como qualquer outro dia, mas para nós o sentimento, as nossas almas sempre nos trazem a saudade, independentemente de ser dia 2 ou não. Só que no dia 2, normalmente nos cemitérios, em outros lugares, se vê um clima, vocês podem perceber que até mesmo o tempo, às vezes, está meio murcho, meio borocochô, parece que toda uma atmosfera se cria, né? Então, que como para nós espíritas, qualquer dia é dia de nos comunicarmos com os entes queridos, os falecidos, porque nós cremos na imortalidade. Através de pensamentos, sabemos que podemos nos comunicar com as pessoas que estão já desencarnadas, através de uma ligação de sentimentos e vibrações. Com isso, podemos sempre que sentir saudades, ligarmos nossas mentes em uma boa sintonia com o nosso espírito amigo que partiu. Como muitos não possuem esta fé espírita, o que acontece é que, no dia de finados, isso se potencializa-se os pensamentos nos entes desencarnados, isso atrai pela sintonia magnética do planeta para perto dos seus entes que permaneceram encarnados na Terra. Com isso, notamos uma movimentação espiritual maior no dia de finados, no que diz respeito às visitas de espíritos às suas famílias e aos seus túmulos. Podemos assim dizer também que muitos de nós somos espíritos um pouco mais evoluídos. Só que como estamos encarnados, nós não temos ainda esse entendimento. Nós vamos ter esse entendimento assim que nós estarmos do outro lado, porque a morte é uma passagem para outro lugar. Então, às vezes, quando nós temos um pouco mais de entendimento, aquilo que é feito em nós quando nós, no caso, desencarnamos, as honras feitas, aquele material do caixão, o tipo de flores e a música tocada no velório são meros caprichos humanos. Nada disso pode tirar a dor das nossas atitudes ruins e nem o caixão mais pobre pode tirar os méritos de uma vida dedicada ao amor e à caridade. Normalmente as honras são mais uma forma dos seres que continuam vivos de expressar seu carinho, que algumas vezes pode ser por demais tardio e devido a não terem aproveitado em vida a oportunidade de expressar este amor de forma clara e objetiva.
Por isso, é importante sempre estarmos em contato com os nossos entes queridos, de forma sempre sadia, sem exageros de saudades que possam afligi-los, mas uma saudade sincera, amiga, comovedora de quem ama muito e deseja do fundo do coração que eles sigam a marcha evolutiva deles enquanto nós, viventes, seguimos a nossa. Não precisa ter o desespero familiar ser tão grande que cria no espírito uma sensação tão ruim que dificulta a ele a continuidade das tarefas que ele tem na espiritualidade. O luto é sempre uma situação humana comum. Todos sentimos de alguma forma um tipo de luto com a perda de um ente querido. Isso não aflige os espíritos, o que os aflige é o luto desesperado. Este, inclusive, é até tóxico para nós mesmos, que acabamos não seguindo em frente pela sensação de apego que criamos, de que não poderemos sobreviver sem a presença do outro. O desapego que a doutrina prega é também o desapego sentimental, sentir, porém, sem se prender. E assim, eu termino este evangelho fazendo uma pergunta para todos refletirem. Quando você ou eu, seja lá quem for, partir deste mundo, onde você gostaria de ser lembrado e reencontrar com os seus amigos e familiares? Num cemitério ou em algum lugar que só te inspira boas lembranças? E assim, eu espero que você tenha uma semana maravilhosa com essa reflexão. Que você consiga assimilar todas as coisas que irão acontecer para que você tenha uma evolução ainda maior. Pedindo, como todos nós sempre fazemos, bênçãos para tantos irmãos que ainda necessitam, pois ainda há muitos irmãos que ainda não entenderam que só há um caminho a seguir, que é o caminho do nosso Criador, das palavras de Jesus, nosso irmão maior. Vamos pedindo misericórdia para tantos que sofrem, para todos que estão em guerra, seja um com o outro ou consigo mesmo. Vamos pedindo pela nossa família, que haja a saúde, a harmonia em cada lar, pois somos uma família universal. Então que cada lar haja sempre essa harmonia constante, a saúde plena, e onde houver um leito de dor, que as águas crísticas de Nossa Senhora possam trazer o reconforto, a fé. Vamos agradecendo ao Dr. Antônio por mais essa oportunidade, dando bênçãos a toda a casa dos tarefeiros, aos tarefeiros e todos que ali trabalham, e que nós possamos assim ter essa semana calma e tranquila, pois já vamos beber a nossa água, que já está totalmente fluidificada. E assim eu espero encontrar a todos numa próxima semana, se assim nos for permitido. Que assim seja, graças a Deus.